Você já ouviu falar da história do dilúvio? Uma arca, um homem justo, animais marchando em pares e um mundo inteiro coberto por água. Mas, e se essa história não fosse apenas simbólica? E se existisse algo mais por trás das palavras antigas das Escrituras? Antes de mergulharmos fundo nessa jornada, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e compartilhe este vídeo com alguém que ama mistérios bíblicos e verdades esquecidas. O que você vai descobrir hoje pode mudar sua forma de ver a Bíblia e a história da humanidade. Tudo começa em Gênesis, capítulos 6 a 9. Lá, somos apresentados a Noé, um homem descrito como justo em meio a uma geração corrompida. Deus, decepcionado com a maldade humana, decide trazer juízo ao mundo, um dilúvio global. Mas escolhe preservar a vida por meio de uma arca. A narrativa é poderosa. Deus dá instruções precisas para a construção da arca. Madeira de cipreste, 3 andares, calafetada com betume, um verdadeiro projeto de sobrevivência. E o mais curioso, esse plano não foi apenas revelado a Noé, mas passou de geração em geração como uma advertência e um lembrete. Noé constrói a arca, animais de todas as espécies entram 2 a 2. Então a chuva começa, 40 dias e 40 noites, fontes subterrâneas se rompem, o céu desaba e tudo o que havia sobre a terra é submerso. Mas isso aconteceu mesmo? Para muitos, a história de Noé é apenas uma alegoria, uma parábola sobre fé, obediência e renovação. Mas para outros, há evidências muito mais profundas. Há geólogos, arqueólogos, historiadores e até astrônomos que afirmam: algo grandioso, cataclísmico e aquático realmente aconteceu em tempos antigos. A Bíblia estaria relatando um evento real. Ao redor do mundo, centenas de culturas possuem mitos de um dilúvio. Da Mesopotâmia à América do Sul, passando por tribos africanas e povos asiáticos, histórias com elementos surpreendentemente semelhantes surgem. Uma grande inundação, um homem avisado pelos deuses, um barco e a salvação da vida. Será coincidência? No épico sumério de Gilgamesh, por exemplo, temos Utnapishtim, uma figura que constrói um barco para sobreviver a um dilúvio enviado pelos deuses. Ele solta aves para encontrar terra firme, exatamente como Noé fez. A semelhança é desconcertante. Mas será que isso invalida o relato bíblico ou o fortalece? Há estudiosos que afirmam que todas essas narrativas podem ter origem em um único evento real, ocorrido em tempos pré-históricos. Um trauma coletivo tão profundo que ecoou por milênios, atravessando continentes e culturas. Mas por que Noé? Porque ele foi o escolhido. Segundo a Bíblia, Noé andava com Deus. Isso é muito mais do que obedecer regras religiosas. Significa viver em harmonia com a presença divina, mesmo em um mundo em trevas. O dilúvio não foi apenas um castigo, foi um recomeço. A questão agora é: como a ciência vê tudo isso? A história resiste à investigação moderna ou desmorona diante dos dados? Essa é a jornada que faremos juntos. Vamos examinar camadas de rocha, fósseis, lendas antigas, manuscritos sagrados e os segredos enterrados de civilizações esquecidas. Vamos confrontar fé e razão, mistério e evidência. Mas antes de continuar, deixe seu comentário. Você acredita que o dilúvio de Noé realmente aconteceu? Ou é apenas um mito poderoso? Nos próximos capítulos, vamos analisar evidências geológicas, estruturas misteriosas, possíveis locais da arca e os segredos ocultos nas águas do passado. Rastros na Terra. Evidências geológicas de um grande dilúvio. Se um evento da magnitude descrita na Bíblia realmente ocorreu, ele teria deixado marcas profundas na Terra. Cicatrizes visíveis, registros inapagáveis, e é exatamente isso que alguns cientistas acreditam ter encontrado. Vamos começar pelo óbvio.
Fósseis marinhos em locais improváveis. Imagine encontrar conchas fossilizadas no topo de montanhas, como nos Alpes ou na Cordilheira dos Andes, ou sedimentos oceânicos em planaltos distantes do mar. Essas descobertas não são raras e levantam uma pergunta perturbadora. Como materiais marinhos foram parar tão longe do oceano? A explicação convencional é que as placas tectônicas e os milhões de anos de atividade geológica elevaram essas regiões, levando os fósseis consigo. Mas há geólogos que propõem outra hipótese. Uma inundação catastrófica, de proporções globais, poderia ter arrastado sedimentos, vida marinha e lama por milhares de quilômetros, cobrindo terras altas antes desconhecidas. Em 1929, o explorador e arqueólogo Leonard Woolley descobriu o que acreditava ser evidência de um dilúvio catastrófico na cidade suméria de Ur, atual sul do Iraque. Ele encontrou uma camada espessa de lama estéril, sem restos humanos, separando dois níveis de civilização. Para ele, era a marca de uma grande inundação, uma ruptura no tempo, um antes e depois. Mas há mais. Em regiões como o Grand Canyon, nos Estados Unidos, vemos camadas geológicas gigantescas, perfeitamente niveladas, estendendo-se por centenas de quilômetros. Alguns cientistas afirmam que apenas uma movimentação de águas incrivelmente violenta poderia ter depositado esses sedimentos de forma tão uniforme. Essas formações, chamadas de megasequências sedimentares, são apontadas por defensores do modelo do dilúvio como possíveis vestígios do próprio evento bíblico. As camadas parecem ter sido formadas rapidamente, não lentamente, como propõe o modelo geológico tradicional. Mas e os glaciares? E a era do gelo? A ciência tradicional aponta que o derretimento massivo de geleiras poderia ter causado enchentes localizadas, mas nada com a escala descrita no Gênesis. No entanto, teorias como a do dilúvio do Mar Negro ganharam força nas últimas décadas. Em 1997, os pesquisadores William Ryan e Walter Pittman publicaram um estudo revolucionário. O Mar Negro, segundo eles, teria sido um vale fértil, que subitamente foi inundado pelas águas do Mediterrâneo. Um evento rápido, violento e devastador, que teria afogado vilas inteiras e forçado a migração de povos. Para muitos estudiosos, essa poderia ser a origem do mito de Noé, um dilúvio real, localizado, mas profundamente traumático. Um evento que teria sido contado e recontado por gerações, até ganhar proporções globais na narrativa bíblica. Mas seria justo dizer que um dilúvio parcial explica uma história tão detalhada como a da Bíblia? É aqui que o debate esquenta. Alguns cientistas cristãos defendem que as camadas sedimentares, a fossilização em massa e os desníveis abruptos em várias partes do planeta são provas de um evento hídrico global. Para eles, o registro geológico está cheio de pistas. Apenas precisa ser interpretado com a Bíblia em mente. Já os céticos argumentam que esses dados têm explicações naturais, dentro dos modelos da geologia moderna. Que o dilúvio global seria impossível, dadas as leis da física e o volume de água necessário para cobrir todas as montanhas da Terra. Mas, será que sabemos mesmo tudo sobre o passado do planeta? As provas podem estar diante de nós, escondidas à vista de todos, ou podem estar enterradas, esperando para serem descobertas. Se você está achando esta investigação fascinante, curta o vídeo e compartilhe com alguém que também se interessa por mistérios da fé e da ciência. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos como este. Nos próximos capítulos, vamos investigar as pistas arqueológicas da Arca de Noé e os registros históricos de civilizações antigas. A busca está apenas começando. Em busca da Arca, a lenda do Monte Ararat e seus mistérios. Se o dilúvio aconteceu e a Arca de Noé realmente existiu, então, onde ela está agora?
Essa pergunta tem alimentado séculos de exploração, teorias e, claro, controvérsias. A Bíblia é bastante direta. E a arca repousou no 7º mês, no 17º dia do mês, sobre os montes de Ararat. Gênesis 8:4. O Monte Ararat, localizado na atual Turquia, é um gigante adormecido. Com mais de 5.000 metros de altura, é frequentemente coberto por neve e envolto em névoa. Mas para muitos, ele esconde algo mais do que pedras e gelo. Esconde um segredo milenar. Ao longo dos séculos, inúmeros relatos surgiram de pessoas que afirmam ter visto fragmentos da arca nas encostas do Ararat. Um dos mais famosos é o do alpinista russo Vladimir Roskovitsky, que em 1917 teria avistado uma estrutura de madeira semi-enterrada no gelo. Segundo ele, a madeira era escura, antiga e incrivelmente preservada. Mas, com a Revolução Russa em andamento, o relatório foi engavetado e a história se perdeu. Mais tarde, em 1949, imagens aéreas dos Estados Unidos mostraram uma formação estranha nas encostas do monte. E em 1955, o explorador francês Fernand Navarra afirmou ter retirado uma viga de madeira antiga das profundezas do gelo do Ararat. Ele a levou para análise. Os resultados? Mistos. Alguns testes sugeriram que a madeira era de grande antiguidade, mas outros apontaram uma data muito mais recente. Já em 1980, surgiu outro candidato intrigante, a estrutura de Durupunar. Localizada não exatamente no Ararat, mas a poucos quilômetros dele, essa formação rochosa tem o formato de uma embarcação gigantesca. Vista do alto, lembra a silhueta de um navio encalhado. Medindo cerca de 150 metros, a mesma medida da Arca Bíblica, a estrutura chamou a atenção de exploradores como Ron Wyatt, que passou anos defendendo que aquele era o local verdadeiro da Arca. Wyatt alegou ter encontrado reforços de ferro, âncoras de pedra e padrões de madeira petrificada. Mas a comunidade científica permaneceu cética, apontando que a formação era natural e as provas eram inconclusivas. Ainda assim, algo fascinante persiste. Por que tantos exploradores, em diferentes épocas, continuam voltando ao Ararat? Por que esse monte se tornou o epicentro da busca pela arca? Parte da resposta pode estar na tradição local. Povos armênios e curdos que vivem nas redondezas têm lendas passadas de geração em geração, todas apontando o monte como o local de descanso da arca. Algumas histórias falam de artefatos de madeira que teriam sido retirados por pastores. Outras, de fenômenos estranhos nas encostas, sons, tremores, sombras. Mas há ainda outro mistério. Por que as autoridades turcas restringem o acesso ao Monte Ararat? Desde a década de 1980, o governo da Turquia impôs fortes limitações a expedições estrangeiras na região, citando razões militares e de segurança. Muitos enxergam nisso um esforço para evitar que exploradores tragam à tona algo que mudaria o curso da história. Seria possível que restos da arca ainda estejam lá, enterrados sob o gelo milenar? E se estiverem, será que um dia serão encontrados? Ou já foram? A arqueologia, por mais avançada que esteja, ainda depende de permissões, clima, financiamento e sorte. Mas a fé continua guiando muitos a buscarem essa relíquia perdida. Se você acha que a Arca de Noé pode realmente estar no Ararat, comente abaixo. Você acredita nessas descobertas? Ou acha que a arca já se deteriorou com o tempo? Nos próximos capítulos, vamos mergulhar nas culturas antigas e investigar os registros não bíblicos de um dilúvio. As evidências não vêm apenas da terra, mas da memória dos povos. Vozes do passado, mitos de dilúvio em outras culturas. Se a história do dilúvio fosse apenas um mito isolado da Bíblia, talvez fosse mais fácil descartá-la. Mas quando olhamos para os relatos de outras civilizações antigas, algo surpreendente emerge. Uma repetição, um padrão,
um eco ancestral que transcende continentes e idiomas. Comecemos pela antiga Mesopotâmia. A epopeia de Gilgamesh, escrita por volta de 2100 a.C., contém um relato quase idêntico ao de Noé. Um homem justo, chamado Utnapishtim, é avisado pelos deuses sobre um dilúvio que destruirá a humanidade. Ele constrói um barco, leva sua família e animais, e após a tempestade, solta pássaros para saber se as águas baixaram. O paralelo com Gênesis é simplesmente assombroso, mas a história não para por aí. Na Índia, encontramos a lenda de Manu, um homem que é alertado por um peixe divino sobre uma grande inundação. O peixe instrui Manu a construir um barco e levar sementes de todas as plantas e representantes de todos os animais. Quando o dilúvio termina, o barco repousa sobre uma montanha. O padrão se repete. Na Grécia Antiga, temos o mito de Deucalião e Pirra. Após Zeus decidir purificar o mundo da maldade humana, ele envia um dilúvio. Deucalião constrói uma arca e sobrevive com sua esposa. Quando a tempestade termina, eles repovoam o mundo jogando pedras para trás que se transformam em pessoas. E nas Américas, os astecas falavam de um homem chamado Tapi, avisado por um deus que o mundo seria destruído por uma enchente. Ele constrói um grande barco. Já os povos nativos do Canadá, como os Cree, também possuem histórias de uma grande inundação e de um sobrevivente guiado por um ser superior. Na China, lendas falam de um dilúvio massivo, controlado pelo herói Yu, que drena as águas e restaura a ordem. E na África, tribos como os Mandinga falam de uma água que cobriu tudo e de um homem escolhido para recomeçar. São mais de 200 culturas ao redor do mundo com relatos de um dilúvio, todas descrevendo com variações o mesmo cenário: destruição por água, salvação de poucos, animais preservados, um novo começo. Como explicar tamanha coincidência? A hipótese mais comum é que essas lendas surgiram de experiências locais com enchentes e desastres naturais. Povos que viveram às margens de rios e mares, muitas vezes vítimas de inundações severas, teriam transformado esses eventos em mitos. Mas há quem vá além. Para estudiosos da tradição oral e arqueólogos alternativos, essas histórias podem ser fragmentos de um mesmo evento real. Um dilúvio verdadeiro, anterior à dispersão das nações. Um trauma que marcou o inconsciente coletivo da humanidade. Se a Torre de Babel, como relatada na Bíblia, foi o ponto de dispersão dos povos após o dilúvio, então faz sentido que todos carregassem em sua cultura a memória desse evento. O mesmo evento, contado com outras palavras, com outros nomes, mas essencialmente o mesmo. E isso levanta uma pergunta perturbadora. Se tantas culturas falam do mesmo dilúvio, será que estamos ignorando uma verdade ancestral? No próximo capítulo, vamos explorar o impacto do dilúvio sobre a cronologia bíblica, os mistérios do tempo pré-diluviano e se a humanidade de antes do dilúvio era mais avançada do que imaginamos. O mundo antes do dilúvio, um passado esquecido? Quando pensamos na história da humanidade, geralmente imaginamos uma linha contínua de progresso. Da pedra à roda, da agricultura às cidades, da vela ao satélite. Mas, e se existiu uma civilização anterior à nossa, mais avançada do que imaginamos e que foi destruída pelo dilúvio? A Bíblia sugere um mundo muito diferente antes da inundação. No capítulo 6 de Gênesis, lemos que os homens viviam por séculos. Matusalém teria alcançado os 969 anos. Noé viveu 950. Adão, 930. Não estamos falando de um povo primitivo, mas de uma humanidade que desfrutava de uma vitalidade incomum. Mais do que longevidade, o texto bíblico fala de gigantes, os nefilins, seres poderosos que existiram naqueles dias. Muitos estudiosos os interpretam como híbridos entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Uma união proibida, algo fora da ordem natural.
Essa era pré-diluviana pode ter sido marcada por violência, corrupção e decadência espiritual, mas também por conhecimento. Um conhecimento que se perdeu nas águas do juízo. Há teorias que apontam para a possibilidade de tecnologias antigas. Sim, tecnologias. Textos apócrifos, como o livro de Enoque, sugerem que os anjos caídos ensinaram aos homens metalurgia, astrologia, medicina e até práticas ocultas. O mundo teria atingido um grau de desenvolvimento extraordinário, mas fora dos limites da obediência a Deus. É como se a humanidade tivesse se adiantado para o lado errado. Alguns arqueólogos alternativos apontam para estruturas megalíticas espalhadas pelo mundo como possíveis vestígios dessa era perdida. As pirâmides do Egito, as plataformas de Baalbek no Líbano, as linhas de Nazca no Peru. Lugares que desafiam a lógica das ferramentas da época. Será que essas construções poderiam ter vindo de um conhecimento pré-diluviano? E há ainda a intrigante questão das supostas baterias de Bagdá. Vasos de argila contendo cilindros de metal que, segundo alguns pesquisadores, poderiam gerar corrente elétrica, um artefato perdido de uma ciência esquecida. Voltando ao relato bíblico, o motivo do dilúvio é claro. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Gênesis 6:5. Deus teria decidido limpar o mundo. Um reinício. Uma segunda chance. Mas o mais curioso é que, após o dilúvio, a longevidade humana cai drasticamente. De séculos para décadas, como se algo tivesse mudado radicalmente no equilíbrio da vida, uma alteração no ambiente, na genética ou no próprio plano divino. A Arca de Noé, então, torna-se mais do que um símbolo de salvação. Ela representa a ponte entre dois mundos, o antigo e o novo, entre uma humanidade corrompida e uma nova oportunidade. Mas e se alguns vestígios daquele antigo mundo ainda existirem hoje? Sob o solo, sob o gelo, sob o mar, existem relatos de cidades submersas em diversas partes do planeta, como a misteriosa Yonaguni, no Japão, ou as estruturas ao largo da costa da Índia. Seriam elas pré-diluvianas. As águas podem esconder mais do que peixes e corais, podem esconder nossa própria história. Se essa ideia te intriga, compartilhe este vídeo com alguém que também busca entender o que veio antes. Deixe seu comentário. Você acredita que existiu uma civilização avançada antes do dilúvio? No próximo capítulo, vamos mergulhar na perspectiva científica. Seria possível, com base nos dados atuais, que um dilúvio global ocorresse? Ou tudo isso não passa de mitos bem contados? O que diz a ciência? Um dilúvio global é possível? A ciência e a fé nem sempre caminham lado a lado. Mas quando o assunto é o dilúvio de Noé, o diálogo entre esses dois mundos se torna ainda mais delicado e fascinante. Primeiro, a pergunta inevitável. Seria fisicamente possível cobrir toda a Terra com água, como descrito no Gênesis? Os cientistas afirmam que, para isso acontecer literalmente, cobrindo até os montes mais altos, seria necessário mais água do que existe atualmente na Terra. Os oceanos precisariam se expandir em proporções impossíveis, segundo os modelos geofísicos atuais. Contudo, em 2014, um grupo de pesquisadores descobriu algo intrigante. A centenas de quilômetros abaixo da crosta terrestre, em um mineral chamado ringwoodita, havia água aprisionada em formações rochosas, o suficiente, segundo alguns geólogos, para preencher os oceanos 3 vezes. Ou seja, existe sim um reservatório subterrâneo colossal de água dentro da Terra. Essa descoberta reacende um versículo pouco notado do Gênesis. Romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. Gênesis 7:11. E se o dilúvio não veio apenas da chuva, mas de dentro da terra? Água jorrando das profundezas com uma força inimaginável? Essa hipótese é chamada por alguns de
catastrofismo hidráulico, uma ideia de que forças tectônicas poderiam liberar imensas quantidades de água subterrânea, provocando inundações continentais em cadeia. Há também a teoria do evento de inundação do Mar Negro. Pesquisadores como William Ryan e Walter Pittman, da Universidade Columbia, acreditam que por volta de 500 a.C., o Mediterrâneo rompeu um istmo e invadiu o Mar Negro, transformando um lago de água doce em um mar salgado em poucos dias. A catástrofe teria submergido terras habitadas e gerado lendas, como a do dilúvio. Na geologia, vemos marcas de enchentes gigantescas. Nos Estados Unidos, por exemplo, as inundações de Missoula deixaram sulcos profundos e terrenos moldados por fluxos de água de proporções épicas. Algo semelhante ocorreu na Sibéria e em partes do Oriente Médio. Mas ainda assim, os cientistas se dividem. Muitos argumentam que não há evidência de uma inundação global simultânea. O que encontramos são indícios de eventos catastróficos, mas regionais. Por outro lado, há algo que intriga até os céticos: fósseis marinhos no topo de montanhas, como conchas no Himalaia. Peixes fossilizados em regiões áridas. Como eles chegaram lá? Alguns geólogos explicam isso com movimentos de placas tectônicas, regiões que já foram fundos oceânicos sendo empurradas para cima ao longo de milhões de anos. Mas para quem acredita no dilúvio, esses fósseis são uma assinatura silenciosa das águas que cobriram tudo. Outro ponto curioso: muitas culturas ao redor do mundo têm registros de espécies que desapareceram subitamente. Seria o dilúvio o responsável por extinções em massa? Algumas teorias ligam o evento ao fim da Era do Gelo, quando megafauna como mamutes e preguiças gigantes foram extintas. E quanto à arca em si, alguns pesquisadores tentaram calcular a viabilidade de uma embarcação com as dimensões descritas na Bíblia: 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, cerca de 140 metros de comprimento. Surpreendentemente, engenheiros navais afirmam que sim, essa estrutura teria estabilidade para flutuar. O formato retangular não era ideal para navegar, mas perfeito para resistir flutuando. Afinal, o objetivo da arca não era viajar, mas sobreviver. Além disso, testes em laboratório mostraram que uma embarcação com aquelas proporções suportaria ondas enormes sem virar. A questão do espaço para os animais, ventilação, armazenamento e saneamento ainda levanta dúvidas. Mas muitos pesquisadores apontam que, levando apenas exemplares tipos de cada espécie, seria possível abrigar uma quantidade surpreendente de biodiversidade. Assim, a ciência moderna não confirma o dilúvio bíblico ao pé da letra, mas também não o descarta completamente. Estamos diante de um grande mistério, um espaço onde fé e ciência se tocam, onde os dados se somam às histórias. E algo dentro de nós pressente que ainda não sabemos tudo. No próximo capítulo, vamos entrar no campo das profecias. O que o dilúvio ensina sobre o futuro? E será que um novo juízo está a caminho? O eco do juízo, o dilúvio e as profecias do fim. O dilúvio não é apenas um relato do passado. Ele ecoa nas palavras de profetas, de apóstolos e do próprio Jesus. Para muitos estudiosos e teólogos, o evento não serve apenas como memória, mas como advertência. Em Mateus 24, 37 e 39, Jesus diz: assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Essas palavras são fortes. Elas comparam o juízo futuro com o juízo passado, como se o dilúvio fosse um modelo profético, uma sombra de algo maior. Jesus alerta que o mundo estará distraído.
com seus prazeres, seus negócios, sua rotina, e então virá o inesperado. Mas por que Deus usaria um evento como o dilúvio como símbolo profético? Porque o dilúvio não foi apenas destruição, foi purificação, foi reinício, foi misericórdia e justiça caminhando lado a lado. O apóstolo Pedro aprofunda essa ideia em sua segunda carta, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Pois voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus, e a terra que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pela qual pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo até o dia do juízo. 1 Pedro 3:7. O que Pedro diz é chocante. O juízo anterior foi com água, o próximo será com fogo. É um padrão. Deus dá sinais, adverte, dá tempo, levanta vozes como a de Noé, chamado na Bíblia de pregoeiro da justiça. Mas então, o tempo se esgota. E se estivermos vivendo os dias de Noé novamente? Hoje, muitos rejeitam a ideia de julgamento. Vivemos em uma era que glorifica a liberdade pessoal, a autonomia, o hedonismo. Mas assim como naqueles dias antigos, a maldade, a corrupção e a indiferença crescem como uma maré silenciosa. Noé não foi salvo por sorte. Foi salvo por fé, pela obediência. Ele construiu a arca durante décadas, enfrentando o escárnio dos que o rodeavam. E quando a chuva começou a cair, era tarde demais para os que zombavam. Hoje, a arca tem outro formato. Ela é espiritual. É um convite à transformação, à rendição, ao arrependimento. E muitos, assim como no passado, escolhem ignorá-la. As profecias bíblicas apontam para sinais no céu, na terra, entre as nações. Terremotos, guerras, pestes, aumento do conhecimento, a frieza do amor. Tudo isso tem se intensificado em nossos dias. Será coincidência ou será o som distante de um novo juízo se aproximando? Essa comparação entre o dilúvio e os últimos dias é um alerta, mas também é uma esperança, porque Deus sempre oferece um caminho de salvação antes do julgamento. Noé teve a arca, nós temos a cruz. E se existe uma verdade que o dilúvio nos ensina, é que Deus leva a justiça a sério, mas sua misericórdia sempre vem primeiro. Se essa mensagem falou com você, comente abaixo com a palavra arca. Assim saberei que você está com a gente até aqui, refletindo profundamente. E se ainda não é inscrito no canal, clique agora em inscrever-se. Isso nos ajuda a continuar levando conteúdos como este a quem mais precisa. No capítulo final, vamos amarrar todas as pontas. O que aprendemos com o dilúvio? E afinal, ele aconteceu mesmo? Afinal, o dilúvio aconteceu mesmo? Chegamos ao fim da nossa jornada. Uma travessia por entre os rios da fé, as pedras da arqueologia e as correntes turbulentas da ciência. Mas afinal, o dilúvio de Noé aconteceu mesmo? Para os que se apoiam apenas na razão, a resposta parece depender de provas sólidas. Fósseis, sedimentos, estruturas submersas, registros escritos. Para esses, o que temos são fragmentos, ecos de eventos catastróficos, sim, mas não necessariamente um dilúvio global. A ciência aponta para inundações regionais, para mares que invadiram terras, para lagos que transbordaram violentamente. Ela reconhece que a água moldou o planeta em muitos momentos, mas hesita em afirmar que um único evento cobriu toda a Terra de uma vez. E, no entanto, o mundo inteiro fala dele. Do Monte Ararat à planície de Churupac, das selvas da Amazônia às montanhas do Himalaia, há memórias, há histórias, há mitos, há lendas. Quase todas as civilizações contam a mesma narrativa. Um tempo em que as águas vieram e varreram tudo. Por que essa ideia é tão universal? Será apenas coincidência?
um medo atávico de povos antigos? Ou será que todos estão, de alguma forma, lembrando do mesmo evento? Cada um com sua lente cultural, com seus deuses, com seus símbolos. A Bíblia nos oferece uma visão clara. Ela não apenas afirma que o dilúvio aconteceu, como apresenta seus motivos, seus personagens, suas consequências. Para ela, o dilúvio é um marco, um divisor de águas, literal e espiritual. Mas não é só o livro de Gênesis que sustenta essa narrativa. Jesus a confirma. Pedro a reafirma. O autor de Hebreus louva a fé de Noé. A arca se torna símbolo de salvação, de obediência, de aliança. E há mais. O arco-íris, aquele fenômeno que vemos após a chuva, é descrito em Gênesis como o selo da promessa de Deus. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Gênesis 9:11. Porque Deus faria uma promessa sobre algo que não aconteceu. Para quem crê, o dilúvio não é apenas uma história, é uma realidade histórica e espiritual. É um lembrete, é um espelho. Ele mostra a gravidade do pecado, a dor da justiça, a profundidade da misericórdia e a possibilidade da redenção. Noé não era perfeito, mas era sensível à voz de Deus, e essa sensibilidade salvou sua vida e deu continuidade à história da humanidade. Hoje, muitos perguntam, se Deus é amor, por que julgaria o mundo? Mas talvez a pergunta correta seja, se Deus é amor, por que ele esperaria tanto? O dilúvio não veio de um dia para o outro. Houve tempo, houve pregação, houve aviso, e há aviso hoje também. Vivemos em um mundo marcado por sinais, mudanças climáticas, desastres naturais, crises morais, polarizações. Muitos riem como riram de Noé, mas outros sentem, intuem, sabem, no fundo, que algo está prestes a mudar. Seja o dilúvio um evento literal, regional ou simbólico, ele carrega uma verdade eterna. Deus dá chances, mas elas não duram para sempre. Se você chegou até aqui, talvez esteja sentindo isso também. Este vídeo não é apenas sobre história, é sobre propósito, sobre fé, sobre preparação. Talvez seja a hora de construir sua própria arca, não de madeira, mas de decisões, de arrependimento, de reconciliação com o Criador. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém, pode ser exatamente o que ela precisa ouvir. Inscreva-se no canal O Código da Fé, para não perder os próximos episódios. Aqui, investigamos as Escrituras com coragem, com profundidade e com temor. E deixe nos comentários, você acredita que o dilúvio de Noé aconteceu mesmo? Por quê? Essa jornada só termina aqui se você quiser, porque toda busca por verdade é só o começo.